Bandeirantes acontece. 4h03 na 98.7 FM. De volta com o Bandeirantes acontece. Pra gente falar de uma temática agora muito importante, vocês ficaram sabendo do novo ensino médio discutido lá no Congresso, vai à sanção do presidente da República, pra gente entender um pouquinho, não só do projeto que foi aprovado, mas o que os professores almejam como professores, gostariam que tivesse lá no projeto. A gente vai conversar a partir de agora e você é o nosso convidado a também mandar a sua mensagem no 98476110. A gente está recebendo o professor Augusto Narikawa, que participa aqui dia muito da Bandeirantes. Boa tarde, bom revê-lo, professor. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Com a gente também o professor e presidente do Instituto Promover, Valdinei Valério. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Larissa. Satisfação estar aqui e poder tentar contribuir com um pouco mais de informação em relação a esse tema, que é um tema tão caro para a nossa sociedade. Um assunto que deveria ser discutido há mais tempo, deveria ser levado a sério. Professor Augusto, começo contigo. E parece que a gente não vai ignorando, dando de ombros para isso, o que é lamentável. Agora tem mais um projeto que ainda é cedo para a gente saber qual o impacto de tudo isso quando começar a valer. Talvez nem ano que vem ainda vai começar a valer. Estão falando aí de 2 anos, 2, 3 anos. Mas é um assunto que a gente ignora. A população não dá valor ao ensino, né, professor? Então, Thiago, eu acho que o grande problema, já falei isso algumas vezes, eu vou, acho que, morrer e bater nessa tecla. O Brasil nunca foi um estado que realmente investiu em educação. Né? A educação nunca foi prioridade. Então, se você pega os grandes países, os países desenvolvidos, o que fizeram com que eles fossem desenvolvidos necessariamente é a ideia de aplicar isso em educação. Né? Tivemos aí uma mudança de ensino médio, que eu falei que ia ser bom para os ricos, e realmente foi. Né? Por quê? Porque os pobres continuaram de mal a pior. Não há estrutura, o Estado não tem estrutura para isso. E agora, essa nova reformulação, ela vai tentar diminuir o impacto de ser ruim, mas não quer dizer que vai ser bom, né? Porque aumenta a carga horária, volta algumas matérias obrigatórias, que é importante. Né? Geografia, história, enfim, tem matérias muito importantes para qualquer pessoa. E aí os grupos formadores também, eles eram muito condicionados. Então você poderia fazer, mas por exemplo, eu vou para a área de biológicas. Mas aquele grupo formador que eu escolhi não tem nada a ver com biologia. E agora não. Então vai ser dividido em grupos e esses grupos têm que ter afim com aquilo que você vai fazer como vestibular. Então isso já melhora bastante. Traz de volta algumas matérias que não eram mais obrigatórias, aumentam a quantidade de hora, mas aí eu falo, né? Aumentar a quantidade de horas não significa aumentar a qualidade das horas. E a gente tem que investir em 2 coisas: escola e também na formação do profissional, do docente. Que também o Estado também não... A gente estava até conversando, né? Daqui uns 30 anos, nós não teremos mais professores. Porque os professores não querem mais ser professores. Por quê? Porque não ganham, não recebem. Então tem todo um processo por trás disso daí. E sinceramente, Larissa e Thiago, eu acho que nós estamos maquiando algo que nós fazemos o tempo todo. Há décadas o Brasil faz isso. Maqueia o negócio que está ruim, fala que vai ser bom. E aí quando o negócio está muito, muito ruim, aí eles trocam de novo e falam: não, agora a gente tem a solução para o problema. Me desculpem, mas não temos. Porque aí temos uma cultura de não escola, nós temos um estado de não escola, nós temos alunos de não escola. E agora temos aquela ideia de que eu não preciso da escola para eu ser nada. Vou ser empreendedor. Eu morro de medo porque virou uma cultura agora. Eu vou empreender, então não preciso estudar. Até para empreender a gente precisa ter o estudo para poder, né? Então é muito complicado falar sobre isso. Vamos lá, professor. Eu queria que o senhor fizesse um preâmbulo também aí, pra gente depois iniciar o... Vamos lá, muito bem dito aí pelo professor. A questão é que houve um rearranjo em relação aos processos disciplinares. Esse rearranjo tornou
o novo ensino médio que foi implantado, que foi debatido em 2022 e que vinha num processo de implantação e que algumas escolas, como as próprias escolas do Sistema S já vinham fazendo esse processo de implantação, mas com uma estrutura muito diferente. Vale lembrar que antes de qualquer processo filosófico, pedagógico ou que mude qualquer questões relacionadas ao processo de ensino, há que se haver estruturação de tudo isso. Então, assim, muitas vezes eu debati com o pessoal do Sistema S, falando, não, nós estamos implantando o novo ensino médio, mas em condições que só as escolas do SENAC, do SENAI, do SESI tinham para fazê-lo. Nós não encontramos essas mesmas condições nas escolas das escolas estaduais, em nenhum dos estados, dos mais e dos menos desenvolvidos. Há que se pensar nisso. Outras questões que são abordadas são os itinerários. Os itinerários que misturam o processo profissionalizante com o processo do ensino propedêutico e que agora foi resgatado, ainda bem, tornando o novo ensino médio menos pior, professor. Menos pior do que estava aprovado para 2022, porque quando você resgata as matérias, as disciplinas básicas, como filosofia, como geografia, como você traz para a realidade de um ensino básico de fato que pode fazer um processo de formação básica com um mínimo de qualidade. E aí nós temos aí as questões relacionadas ao ensino profissionalizante que versa sobre 600 horas, quer dizer, aos itinerários que versam sobre 600 horas, nesse arcabouço de 2.400 horas. Na oportunidade, eu tinha feito uma matéria, o professor disse bem aqui, em relação àqueles que têm um pouco mais de condição econômica, que o novo ensino médio estaria afastando o jovem pobre da escola. E essa é uma crença, porque o jovem pobre, ele tem que frequentar a escola e, ao mesmo tempo, ele tem que, de alguma forma, gerar renda para sua família. Não restando a ele, nesse processo onde você fica 5 ou 6 horas na escola, você não resta a ele a possibilidade, inclusive, de se inserir a programas profissionalizantes, como o Programa de Aprendizagem no Brasil, que é um programa que faz com que o jovem pobre que esteja no ensino médio consiga concluir o ensino médio. Porque ao mesmo tempo em que ele frequenta a escola, que é um processo obrigatório, ele pode gerar renda para sua família. Então, há um processo de discussão, na minha concepção, ainda longo nessas questões. Porque há que se haver uma preparação que as escolas de ensino médio não têm. Se muitas vezes falta um professor de matemática, de física, de química, que são disciplinas básicas para o processo de formação propedêutico, quiçá tenham professores de ensino profissionalizantes. Eu percebo, pela fala dos senhores, que têm experiência, têm conhecimento na área, que uma coisa que chamou muito a atenção na fala do professor Augusto, essa questão de maquiar as dificuldades que nós temos. E aí não se abrange só a educação. A gente estava falando, se não me engano, essa semana ou semana passada, o Thiago pode até me apoiar nisso, sobre reforma tributária. Estávamos falando sobre mercado imobiliário. E aí foi apresentada uma proposta para que diminuísse certos valores referentes a taxas, só que taxas que cairiam em cima do consumidor. E aí, conversando com os especialistas, explicando essa questão, né? Que, na verdade, deveria que diminuir um pouco mais, fazer um recálculo ali para realmente atender isso e não prejudicar o consumidor e assim o mercado. E da mesma forma, a gente percebe essa questão na educação. Há tempos atrás, por exemplo, a gente estava falando com o pessoal da Universidade Federal, que estava se programando ali numa greve, né, numa paralisação para tentar receber um salário digno, ou pelo menos o que deveria já estar recebendo há pelo menos uns 2 anos. E a gente percebe isso, que muito se cria, né, pouco até mesmo se copia, na verdade, né, como a gente costumava dizer, e que querem resgatar talvez uma educação de anos atrás, da época da minha mãe, da minha avó, talvez, com esse ensino, né, que prepara para o mercado de trabalho, profissional pronto, que a gente sabe quando vai passar numa entrevista de RH, uma entrevista preliminar ali, não consegue, né, desenvolver nenhuma conversa com quem quer dar essa oportunidade. E a gente percebe, então, essa mentalidade de que eu posso fazer tudo sem conhecimento, principalmente quando você tem um mundo dentro do celular, que tem pessoas que
nem concluíram o ensino, mas estão ali como pessoas, né, com figuras, né, que elas tomam o valor, tomam, infelizmente, a posição que seria de um professor. E aí eu acho que vocês podem até falar melhor do que nós, tanto dessa lei que está, né, esse texto que pode ser aprovado, e sobre esse posicionamento da mentalidade das pessoas de hoje, sobre o desconhecimento sobre educação, na verdade. Larissa, você pegou um ponto que eu acho fundamental. Não sei se você lembra, um pouco antes de 2018, acho que final de 2017 para 2018, naquela bagunça eleitoral que foi, o pessoal começou a querer ter a educação em casa. Sim. Né? E aí, com a pandemia, todo mundo voltou atrás e agora todo mundo quer enfiar o menino na escola. Uhum. Né? Me desculpa, posso estar muito errado. E eu gostaria muito, se eu estiver errado, voltar aqui e falar assim, estou errado. Mas o que eu vejo, nessa, a priori, lendo, né, isso de maneira superficial, essa proposta ela vai inflar a carga horária, ou seja, vai ter muita coisa para se fazer na escola. E vai ser aquilo que já está sendo, né, um depósito de gente. Agora, o que me preocupa é qualidade dessa escola. Porque com 1.800 horas de matérias obrigatórias, esse aluno ele não sai preparado para o mercado, que é uma coisa que você falou, nem tampouco para uma faculdade. Todas as universidades, inclusive federal, etc. e tal, têm nivelamento em língua portuguesa e matemática. Porque os nossos alunos não sabem o português básico, matemática básica. Eu faço esse nivelamento há anos. E o aluno olha para mim e fala, professor, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, gente, mas como é que você percorreu até chegar aqui? Não vamos longe, inglês. Inglês. Quantos alunos de escola pública que vocês conhecem que chegam numa universidade falando fluentemente inglês? Que é uma coisa que deveria ser, né, básico. Quantos alunos vocês conhecem de escola pública que chegam numa faculdade falando inglês fluentemente? Português fluentemente? Matemática fluentemente? Então, primeiro a gente tem que acabar com essa cultura do eu finjo que ensino, você finge que aprende e eu vou passando você. Porque os nossos alunos não estão preparados para chegar na faculdade. Nem tão pouco no mercado de trabalho. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante. Hoje todo mundo é formado pelo Google. Eu vou ao médico e quando ele fala, eu pesquisei a tal coisa. Como aqui também, vocês fazem uma pesquisa, investigam alguma coisa, ou algum convidado já deve ter chegado, não, mas é assim, 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 assim. Então, para que se especializar se todo mundo já é especialista em alguma coisa? E nós não temos a humildade, e isso me preocupa, porque antigamente, pelo menos respeito se tinha. Né? E hoje nem isso. Então, beleza, vamos mudar? Vamos. Mas vamos melhorar o quê? Aumentou a carga horária? Agora eu quero falar... Agora é uma pergunta que fica, né? Ok, vai para 2.400 horas, fora 600 horas. Tá, e vão enfiar essa quantidade de horas onde? E aí, desculpa pegar um gancho aqui, professor, só para eu não perder o time. O itinerário que o senhor se referiu, professor, dessas 600 horas, como é que funcionaria? Dá para a gente ter uma ideia? O aluno faria 2.400 horas, depois teria mais 600 para ele escolher um caminho de que área que ele quer atuar? O itinerário ele pode ser optativo, tá? E optativo ele pode fazer a opção em relação a algum. Hoje tá assim. Antes estava mais bagunçado em relação às questões humanas, em relação às questões relacionadas à física, em relação às questões relacionadas à matemática, a português. Se a pessoa vai se dedicar ao jornalismo, talvez ela escolha o itinerário relacionado ao português. Se ela vai se dedicar à engenharia, ela pode fazer. Agora, existe uma outra carga horária, que é a carga horária que você permite minimamente que o jovem ele se insira no mercado de trabalho. Essa é uma discussão, sabe, professor? É uma discussão, Tiago, Larissa, que é feita não só no Brasil. Eu acho que essa é uma discussão muito válida. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo que pensou o G20 da Argentina, o G20 do Japão, onde o professor foi estudante, né? E você sabe muito bem a diferença entre o ensino desses países e o ensino que nós aplicamos aqui no G20 da Arábia Saudita e do Canadá. E a discussão sempre foi essa: qual é o processo, qual é a dificuldade de transição entre o jovem do ensino médio
e o trabalho. Nós não estamos falando aqui nem de universidade. Porque não há, nos países mais desenvolvidos, nenhuma intenção que todo jovem vá para a universidade. Isso é uma coisa de país subdesenvolvido. Os países desenvolvidos se dedicam a um processo de transição entre o ensino médio e o mercado de trabalho. E essa é a grande discussão, a qual o ensino médio aqui, ele tenta abordar um novo ensino médio, mas ele não traz as condições ideais para que isso aconteça. Sobretudo, repito, para a camada do jovem economicamente desfavorecido, que é essa, na verdade, é a minha dedicação de vida. É onde eu deposito todas as minhas discussões, fiz isso em vários países, inclusive na OIT, e faço isso hoje como membro do Conselho Nacional de Aprendizagem junto ao Ministério do Trabalho. Então, assim, essa é uma discussão a qual está segregada e esquecida, e há um auto-engano em tudo isso. Onde, na verdade, na minha concepção como professor, como quem lida com a educação há mais de 30 anos, nós deveríamos nos dedicar a uma discussão de um ensino integral no ensino fundamental, para que esse jovem chegue com a cognição muito mais aguçada, com o processo de interpretação de texto, porque a janela do conhecimento está muito mais nesse período do que no período em que ele está pensando que ele tem que gerar renda. Eu estou falando mais uma vez do jovem pobre. Tá? Porque o jovem de classe média e rica, ele está pensando se ele vai fazer engenharia em Harvard ou se ele vai fazer medicina não sei aonde. Compreendem? Então, assim, nós não estamos aqui discutindo o ensino médio para uma camada mais favorecida. O ensino médio, ele tem que partir do ensino fundamental pensado melhor e de forma integral. Porque aquele jovem entre 7, 8, 9 anos até os 14 anos, sequer ele pode entrar no mercado de trabalho. Então, não há aqui uma discussão de fato que se encontra com a realidade nacional. E a gente percebe pelas discussões dos nossos congressistas que eles não pensaram nada sobre zero. Isso. É um problema muito sério mesmo. Outra coisa, desculpa, Tiago, te interromper. Vai lá. Nós temos no país 5.500 municípios onde nem a metade cumpre o piso do professor. Como é que você quer discutir ensino médio nesse nível, gente? Nem dá condições. A gente vai no interior. Condições físicas Tô falando básicas. apenas de um item. Condições básicas. O cara não tem um piso salarial que já é muito baixo, diga-se de passagem, não tem estrutura nenhuma para dar dar aula para 40, 50 alunos. E se reprovar alguém, o pai vai lá bater no professor, que é lamentável. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua. Manda sua pergunta para o 98476110 sobre o ensino médio aqui no nosso país. 4h20. Bandeirantes acontece. A Rádio Bandeirantes é 98.7 FM. Aberta para o mundo. Professor Augusto Narikawa, que é um guerreiro da educação do nosso país, sempre faz aquelas críticas contundentes que merecem todo o elogio, porque tem muito professor Augusto, que fica lá em cima do muro e não mostra, não alumia, para usar um verbo aqui de Machado, gostava muito de usar, as nossas cabeças para apontar, olha, isso aqui é um velho migué, isso aqui não vai dar certo, e a nossa educação vai aí. 2024 a gente está discutindo kit gay, por exemplo. É difícil, né? E aí, professor? Então, Thiago, eu acho muito difícil. Sinceramente, eu mais uma vez, independente de governo, que pode ser de um lado ou de outro, eu vou, quando tá ruim, eu vou falar. Uma coisa que a Larissa me falou, já atrás eu fui convidado para coordenar um GT na Federal, e eu fiquei emocionado. Porque aquele lugar está abandonado. Quantas mentes brilhantes saíram dali, um mato tomando conta. Eu fiquei pensando, se eu fosse mulher à noite, eu não conseguiria caminhar aqui, eu não teria coragem sequer de caminhar. Que educação é essa, então? Porque os nossos alunos são guerreiros. Por quê? Pegam um ônibus, vão para o trabalho, do trabalho vão para a faculdade, chegam em casa e ainda tem que fazer coisas do trabalho e da faculdade, né? E aí se fala tanto em uma educação transformadora, de uma educação... Para quem? A minha pergunta é, para quem é que se transforma alguma coisa? Para o rico. Porque tem laboratório, tem robótica, tem línguas... O cara sai falando fluentemente 3, 4 línguas, beleza. Mensalidade 2, 3, 5 mil reais. Tudo certo. A rodo, tá tudo certo. Essa região aqui, por exemplo, Bueno, Nova Suíça, tem colégios aí de 2.000, 2.500, enfim, tá tranquilo.
Mas o cara que mora lá na região pobre de Goiânia, que às vezes vai a pé porque não tem o que comer. E a escola não é tanto para aprender, mas é um lugar para sobreviver, para não onerar pai e mãe, como eu já vi várias vezes. Fui dar uma palestra num colégio estadual esse tempo atrás, e quando eu passei, gente, meu olho brilhou, né? Vi um laboratório lotado ali de computadores zerados. Eu falei, nossa, que coisa boa, é bom ver isso, né? A gente fica feliz. Não, professor, mas não pode usar. Pode. Como não? Se tem 50 computadores, uma sala gigante, climatizada, taralá, e não pode usar, não tem internet. Eu falei, como assim? Ah, então vai colocar daqui a alguns anos. Essa reforma também, 2025, 2026, porque a reforma do ensino médio começou com Temer, não vamos nos enganar. Foi implementado no governo Bolsonaro, mas foi lá no Temer. Essa também eu concordo, acho que o negócio vai esticar. E no ano eleitoral eles vão fazer alguma coisa para poder maquiar, ficar bonitinho. Faz uma ou duas escolas preparadas, libera a internet para elas e faz a propaganda necessária. Isso, e agora deu certo. Gente, eu concordo. Enquanto nós não repensarmos a educação de base, vai dar errado. Enquanto nós não repensarmos a pedagogia tal qual ela está, não vai dar certo. Porque o aluno ele está sendo avaliado, ele está sendo avançado sem ter condições. Só para ter uma métrica, uma porcentagem boa de quê? De avaliação positiva de que o aluno ele está indo, né? Segundo lá os relatórios internacionais. Então, o Brasil, né, o aluno não reprova, ele consegue a base do quê? Se esse é o ensino médio que nós estamos falando, então me desculpem, mas ele já nasceu fadado ao fracasso. Porque como você disse, Thiago, eu acho que esses políticos nunca chegaram numa sala de aula para assistir uma aula de um professor, estou falando de escola pública. Eu sou filho de escola pública com muito orgulho, mas eu vi o quanto aqueles professores sofreram para poder dar uma educação razoável, porque não tinha estrutura. E a culpa nem era do professor. Era da estrutura do governamental que, por sua vez, nunca... Gente, isso é ilusão. Sabe? É ilusão falar que, tá bom. Aí mostra um colégio modelo, baralá, beleza, tá lindo. Mas vai afastando esses colégios do centro das cidades. Não estou falando só Goiás, não. Estou falando igual professor geral. Gente, é uma sucateação danada. Fui dar uma palestra debaixo de um teto que tinha uma viga. E eu rezando para Deus, para aquela viga sustentar a gente. Falei, se que troço ali desabar na cabeça de todo mundo. Mas o mais triste, porque aqueles adolescentes é o que eles têm. E é o que eles acreditam que pode salvar a vida deles. Que é daquela educação transformadora realmente, que pode mudar a vida. Quantos alunos eu tenho que são os primeiros a formar? E é vergonhoso falar isso, porque não deveria. Não deveria ser assim. Por que a educação não pode ser feita, não pode ser anunciada, não pode ser trabalhada de fato? Será porque não tem dinheiro? O Estado tem. Agora, para onde vai? É que é a grande pergunta. E aí, professor, o que o senhor acrescenta aí que o senhor quiser, não precisa perguntar acho que nada. Às vezes o silêncio fala mais alto, né? Sim. Mas eu tenho que me manifestar em relação a essas questões. Eu também não estou aqui, pessoal, Tiago, Larissa, professor, para falar assim, não, eu sou um crítico ferrenho em relação ao novo ensino médio. Não, eu acho que estão havendo tentativas, embora que essas tentativas, elas acabam sendo assim, um processo ainda muito polarizado em função das suas crenças e dogmas partidárias ou assim ou assado. Nós temos no Brasil algumas iniciativas, inclusive aqui no estado de Goiás, iniciativas que eu considero assim muito positivas. Por exemplo, essa bolsa, esse programa que o governo estadual estabeleceu para a permanência do jovem na escola, eu acho que isso é muito válido. O programa aí, que também é estabelecido pelo governo federal na busca da permanência do jovem na escola, também é muito importante. Mas eu acho que tem um arcabouço de coisas que ainda estão assim sendo esquecidos. Por exemplo, nós temos o processo
Hoje nós temos, se você perguntar aqui para a secretária municipal ou para o secretário estadual, quantos professores nós temos afastados na escola, afastados das suas atividades pedagógicas, seguramente o percentual é muito grande. Mas é porque nós também não temos, de fato, um programa de cuidar de quem cuida. Porque, na essência, o educador, o professor, aquele que fomenta o processo educacional, ele também precisa de cuidados. Ele precisa ser cuidado para que ele possa cuidar. E esse é um dos pilares do processo da aprendizagem. Se nós acreditamos, professor, e nós somos professores, que um dos pilares do processo de ensino e aprendizagem, de fomento do protagonismo, porque acho que é isso que nós temos que buscar, o protagonismo em relação àquele que faz parte desse arcabouço ou dessa gama de atores, que é o professor, é o aluno, é o coordenador, é a própria família. O que nós queremos com isso? Como é que nós vamos fazer para fazer o do jovem que passa pela escola um jovem protagonista do seu destino? Nós não queremos tutelar ninguém. Eu acho que aí é que está o grande problema em relação a políticas públicas que são sazonais, que não são políticas públicas de Estado e sim políticas públicas de governo. Por exemplo, amanhã, quem é que garante que o programa de permanência desses jovens na escola vai acontecer se não está fundamentada em um projeto de lei aprovado? Mas que é uma política de governo, e esse governo é sazonal, ele é passageiro. Hoje nós estamos de esquerda, amanhã nós estamos de direita, amanhã nós temos mais ao centro e assim por diante. É porque não existe um plano Brasil da educação de longo prazo. Todos os países que se transformaram em relação à sua economia partiram de um projeto, de um programa de educação de mais de 20, 30 anos. Nós não temos isso. Então nós temos que pensar muito, porque não estou aqui apenas para ficar criticando, acho que nós temos que lançar também ideias para que isso se concretize. Nós temos que olhar daqui a 10, daqui a 20 anos, nós temos que cuidar de quem cuida. E eu não estou falando aqui, porque na essência o professor ele cuida. Você tem na sua memória, Tiago, os seus professores da sua infância e da sua adolescência. E da mesma forma como eu tenho, como o professor tem. Ele cuidou de nós em algum momento. Quem está cuidando desse professor hoje, que nós temos um nível de violência imensa na escola, o professor perdeu o respeito da comunidade, perdeu o respeito. Você lembra do seu professor olhando de baixo para cima. Você pensa até hoje nisso. Hoje o professor não tem esse privilégio mais. Então, há um processo que tem que ser integral do ser, integral do ator da educação. Então nós temos que pensar em tudo isso antes de pensar pura e simplesmente num cavalo de pau em relação à mudança de carga horária, de situações de itinerários formativos no ensino médio ou qualquer que seja o ensino. É verdade. E a gente vai continuar, vamos fazer um programa aqui, Larissa, com os professores, para a gente discutir isso com mais frequência, inclusive para a gente conseguir entender quem pode fazer isso. Eu acredito que seja toda a sociedade, os pais principalmente, cobrar melhores condições para os professores que vão ensinar aos filhos deles. A gente tem que pensar isso, porque o pai simplesmente cobra do professor: olha, quero que meu filho saiba tudo aí, interprete, leia Nietzsche em alemão, saiba tudo de Machado de Assis, Kant e tudo, mas não vai ver o lado do professor, o que ele está passando. Federal, o senhor chutou a federal, né? Agora há pouco eles saíram de uma greve lutando para receber um salário ridículo. E estamos isso em 2024. Enquanto a gente não entender a importância do ensino, a gente vai ficar sempre fazendo esses remendos, como, em outras palavras, o professor acabou explicando. Professor Augusto, muito obrigado mais uma vez pela educação de conversar com o nosso ouvinte. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado. E o professor também, presidente lá do Instituto Promover, o Valdinei Valério, muito inteligente também, uma grande personalidade, né? Porque é muito bom a gente ouvir de pessoas qualificadas um assunto tão importante que infelizmente não é valorizado no Brasil. Obrigado Larissa, obrigado Tiago, obrigado aos ouvintes da Bandeirantes. Acho que é muito importante que nós possamos promover esse tipo de debate, e tentarmos ser propositivos também. Nós estamos aqui pura e simplesmente para criticar o que está sendo feito, porque às vezes as pessoas que estão fazendo estão pensando também que estão fazendo o melhor, né? Tá certo.
Com essa a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco, Larissa e eu voltaremos com o Bandeirantes Acontece. 4 horas e 37 minutos. Bandeirantes.